Hello, I would love Olá, like to introduce myself. My name is Jens vou Baumgarten, começar me and I'd like to apresentando. Meu present nome é today Jens my paper Baumgarten in e hoje the canon apresentarei o meu Colonizing, artigo dentro do Decolonizing. painel The canon, Descolonizando o my paper Cânone. is Global Art, Global Canon, O Global meu artigo é Genocide. intitulado Arte With this Global, paper, I Cânone would like to Global, present Genocídio a new Global. research Com esse we have artigo, been gostaria de performing apresentar uma called nova ASH. pesquisa. To show this Estou work muito though, feliz, it discusses honrado, mas também via ansioso historical para mostrar process esse question of trabalho. the Vou combination of the discutir por canon meio de um and the processo histórico a post-colonial questão da work combinação do originated cânone com rather uma in proposta the de abordagem context of teórica, discourse originada related to the antes debate about no contexto dos post-colonial and discursos post-colonial relacionados ao cultural debate sobre o studies. pós e o This larger descolonial, work well das reported ciências questions sociais e about dos the estudos question culturais e of the literários. epistemological Esses emphasis of the resultados reflection vão upon ser the apresentados non-colonial para debate valorizar as and the questões methodological estéticas e approach. culturais sobre o cânone. After some Meu primary objetivo reflections, epistemológico this consiste na paper intends to reflexão sobre show uma the proposição aspects metodológica that emaranhada de creation of múltiplas the canon camadas. in the final Após version. algumas reflexões I would primárias, like esse to artigo show pretende to mostrar três discuss aspectos the sobre a architecture of criação the de aspects diferentes of debate cânones. about the Nos canon, últimos the dois, eu gostaria development de of the mostrar theories aspectos of the canon historiográficos e that should be teóricos introduced, realmente discutidos and para o the debate question sobre o of cânone. genocide No in colonial desenvolvimento da context. construção de um What could cânone, be deve the ser prospect introduzida a of questão those do genocídio em and the contextos debate coloniais of the e canon? que poderia ser These o results could be impacto para os predefined processos translation estéticos e o from debate do cânone. post-colonial theories Esses resultados originated poderiam ser cultural incluídos por uma literature studies aproximação das and social teorias sciences. In this pós e case, examples descoloniais oriundas occur dos during estudos culturais, da Schussler literatura e Fiorenza das ciências and her sociais. concept of No meu caso, Kriegstadt, and exemplificadas na how teoria it de can help our Schussler-Fiorenza e no methodological seu question conceito of the de canon. Kriegstadt, I'm e aware como of isso pode various ajudar para o nosso theoretical tópico problems principal, within the questionando o discourses cânone. between Estou ciente post-colonial dos vários problemas and teóricos, a começar pelas colonial. diferenças entre o For the use discurso of pós-colonial theories e outside of art descolonial, history for ou na studying utilização de and teorias fora analyzing da história da especially arte in 20 para minute análises estéticas e presentation. artísticas, I hope to principalmente em uma stimulate some apresentação de 20 discussion by minutos. presenting new approaches that can help us Espero aqui to estimular então alguma articulation of the canon. discussão, apresentando novas My abordagens que podem nos ajudar a desconstruir a second criação de um point cânone. after the introduction from a Ponto número Western 2. universalistic canon to a De um national cânone universalistic canon universalista and ocidental a um cânone universalistic nacional canon. nacionalista e o retorno a um The cânone canon with universalista its global. etymology is O related to the cânone, com visual sua arts and etimologia, literature, está firstly relacionado às coming artes as a visuais e surrogate from religião. body measurement Primeiro, pode along the significar um Indian and termo que Chinese define as art medidas traditions. The canon, corporais. As the antigas predecessor of the culturas Western canon. indianas e Second, not by chinesas são incluídas coincidence, como it also predecessoras do refers cânone to the ocidental. Orthodox E, em segundo tradition lugar, of não the por Bible. coincidência, o termo também é utilizado para Terms and descrever a categories definição of the ortodoxa natural da Bíblia. sciences and Os humanities termos e were categorias das now ciências naturais e interpreted humanas in são by the estabelecidos no canon. final dos This séculos reflects the XVIII e development XIX. of these Nesse categories sentido, as in Western projeções Europe dessas in the categorias como point of analíticas view na Europa of do the século 18th XV century ao início do questions. século XVIII There são exists a tension questionáveis. between the national Existe uma canon tensão entre o and the cânone universal or nacional e um generalistic canon. cânone Art universal history in ou Europe, in particular, universalista. and A história da especially in arte de Germany, origem europeia, grasps especialmente a na Alemanha, non-national está canon in esboçando um contrast to cânone the não nacional, ao nationalistic contrário das aspirações nacionais e aspiration of the nacionalistas national de um canon. cânone History na was the field história, of monument literatura e preservation. preservação de So-called monumentos. capitals of art are Florence, Rome, As Venice, chamadas capitais da during the arte early são modern Florença, era, Roma, late in the modern Veneza, era, Paris, na London, era and pré ou finally no início da Paris, era Rome, New moderna, York. mais tarde Germany and Italy are vemos close Paris, to Londres e allied finalmente Nova in York entrando nesse teleological rol. A competition Alemanha e a and Itália are estão em forming competição also teórica e art historical teleológica no que diz which is respeito à reflected arte alemã in ou the italiana. debates Isso se in reflete which nos claim debates that the German teóricos na language medida em que a art história da arte historical de língua is the italiana question of é history orientada para recognition. questões de A datação e German language atribuição, art enquanto a arte de língua history alemã in the 19th assume century uma of the reivindicação 20th century takes universalista. universalist claim. Curiosamente, ambos os países não se tornaram potências coloniais até o final do século XIX. Esses discursos dificilmente se refletem na respectiva historiografia desses temas. A modernidade não representa apenas uma questão de formalismo, mas encenar o Ocidente como superior. O modernismo do Sul pode ser visto como uma modernidade colonial tardia, como afirma Regina Goqued. No contexto da América Latina, que procuro apenas exemplos brasileiros, a criação de um cânone modernista pode ser encontrada principalmente na Semana da Arte, em 1922, e na Expedição a Minas Gerais dos artistas e escritores modernistas. Com o surgimento do discurso esclarecido e a superação do primitivo, pensando no iluminismo, na cultura europeia, o dito primitivo também está sendo exterminado em outras culturas. Esses paradigmas são particularmente adotados pelas elites na América do Norte e na América Latina. No século XIX, as artes servem como evidência de uma cultura perdida que poderia ser superada. Permitam-me mostrar algumas imagens.
Aqui vemos alguns exemplos. Aqui vemos a pintura de Victor Meirelles, Moema, e de Ángel de la Valle, Regresso do Malón. Como de la Valle mostra o caráter selvagem dos indígenas, Meirelles destaca a ruína, a extinção do mal selvagem e a inclusão do bom selvagem, o que significa também seu desaparecimento e extinção. É possível também para o cânone contemporâneo, e como estão funcionando as tentativas de inclusão das artes não hegemônicas, vemos que só são aceitas aquelas que podem ser integradas, mas o outro pretende incluí-los e, novamente, portanto, extinguir sua cultura, comunidade, sociedade e identidade. Mais tarde, a ocupação nazista quis criar em Praga um museu de uma cultura perdida do judaísmo. Com o início do século XXI, é possível observar não só um crescimento do interesse acadêmico transcultural, transregional e em pesquisa transhistórica, na medida da criação de um novo cânone, mas também a transformação da coleção permanente do Museu Nacional de Arte Moderna e ainda mais a criação de novos museus, como o Louvre de Abu Dhabi, o ainda não concluído Guggenheim, bem como o Museu de Arte Moderna do Catar. Todos esses esforços parecem criar um cânone bastante novo e inocente. A última inauguração ocorreu em Berlim, com o altamente discutido Fórum Humboldt. Infelizmente, eu não tenho tempo para entrar em detalhes, mas eu quero apenas mencionar a criação de um cânone universalista no Museu de Quai Branly, o Louvre Transcultural em Abu Dhabi. É isso que vemos nessa imagem. Em contraste com o Museu Nacional de Arte Árabe do Catar. Finalmente, o Fórum de Humboldt, que em seus primeiros planos se relaciona com o Wunderkammer, e aqui vemos o acervo. Vemos aqui o Fórum Humboldt, o Wunderkammer. Portanto, Humboldt, em seus primeiros planos, se relaciona com Wunderkammer, universalista do início da modernidade, sua coleção de exotismo colonial. A discussão mais polêmica sobre esse museu recente, que queria ser inocente, refere-se ao fato de que apenas com a pressão de vários estudiosos, incluiu a origem colonial dos seus artefatos, e também como eles estão entrelaçados com a violência em massa e o genocídio. Isso me leva ao próximo ponto. Aqui vemos um navio que foi roubado e que é mostrado aqui em exposição. Chego então ao terceiro ponto, o colonialismo e nacionalsocialismo, aspectos do genocídio no colonialismo. Uma crítica principal é baseada na idealização de um chamado museu transcultural, ou universalista, que ignorava a história da colonização alemã no final do século XIX e início do século XX, especialmente ao não identificar quais colonizadores alemães roubaram objetos e a origem de vários artefatos muitas vezes não eram mostradas. Götz Ali pôde mostrar o contexto colonial violento em sua recente publicação sobre o chamado Luftboot. Paralelamente à discussão sobre o contexto colonial de muitas coleções de museus, Jules Zimmerer relacionou o debate do colonialismo com o Holocausto. Apresentou a política de extermínio, genocídio da Alemanha nacional-socialista como consequência do seu conceito de política de colonização. Esses debates são essenciais para a esfera política e devem estar ligados à política artística e aos debates estéticos. Levando isso em consideração, o artigo gostaria de discutir em que medida o genocídio como conceito sempre esteve incluído no discurso e na prática do colonialismo na América Latina e especificamente no Brasil. Isso levanta a questão de como precisamos repensar a relação entre estética e política na arte colonial e nos processos criativos, até hoje que pareciam ser moldados por uma estrutura colonial. O que isso significa para as historiografias locais e a construção canônica? Como seria possível descolonizá-las? O colonialismo deve conectar os diferentes conceitos da América Latina. Isso incluiria, por exemplo, a Alemanha, Rússia, o Japão, apenas para mencionar. Há russos alemães e a diáspora judaica na região do Volga, no norte do Mar Negro, Crimeia e também outros territórios asiáticos.
Isso está sempre relacionado com a destruição da outra cultura, como um objetivo utópico, ou melhor, distópico. As análises recentes que cunharam os termos de processo de negociação, mestiçagem ou sobreposição, para citar apenas alguns, podem ser interpretadas como apenas uma solução emergencial ou como paliativo, considerando questões de destruição e extinção da cultura e ainda mais de genocídio. A pesquisa de Zimmerer se concentra na desconstrução da história colonial da Alemanha. As primeiras comparações entre colonialismo e nazismo já podem ser encontradas nos escritos de Dubois, James, George Padmore, Oliver Cox e Hannah Arendt. Seu objetivo é analisar uma história global de violência em massa e genocídio, para ler o nazismo e o Shoah como uma abordagem pós-colonial. Isso não significa para ele diminuir a singularidade do Shoah, considerando também todos os eventos históricos como sendo únicos. Por exemplo, poloneses, russos, ciganos foram considerados inferiores, assim como os povos indígenas nas Américas ou os africanos ou afrodescendentes. O processo de diferenciação funciona tanto para a Alemanha nazista quanto para os contextos coloniais e neocoloniais. Os judeus eram vistos como uma ameaça aos alemães, portanto, a Alemanha nazista seria parte de uma luta anticolonial, um sentimento especial que levantou ainda mais quando o poder colonial na França estabeleceu soldados, especialmente africanos, para seu escritório na Alemanha no século XX. O desprezo dos escravos ou do povo da parte oriental da Europa, ou mesmo a inclusão da Sibéria na Ásia, teve uma longa tradição na Alemanha desde a chamada colonização oriental. Isso na Idade Média. Não por acaso, eles usaram o termo colonização. Zimmerer pôde mostrar que muitos especialistas da Shoah esquecem ou subestimam a colonização dos colonos. E aqui cito, mas se levarmos a sério a violência excessiva inerente ao colonialismo dos colonos, a perspectiva pós-colonial do nacionalsocialismo não é mais possível de ser difamada, mas é até mesmo expressamente exigida. Isso não significa nada disso. Ainda igualando o Holocausto com outros atos de violência em massa e genocídio, a sua relativização, no entanto, abre uma análise completa que leva à compreensão que serve a ambos os fenômenos, o colonialismo de colonos e o nacionalsocialismo. E aqui fecho aspas. O objetivo era, no caso da Alemanha e do Oriente, o mesmo que se podia observar na política colonial na África, especialmente no chamado Sudoeste da África, hoje Namíbia, mas também nas demais colônias. Isso para combater uma guerra racista com o objetivo de substituir os indígenas pelos alemães. Isso também pode ser visto nos projetos da América do Norte. Assim como o antissemitismo, o colonialismo não está relacionado a um evento ou processo histórico contemporâneo. Ele cria a sua própria realidade. O debate sobre as relações do projeto de modernidade e o Shoah, apresentado por Horkheimer, Adorno e Bauman, criou muitas resistências, mas foi possível identificá-lo apenas como único, enquanto a própria existência global do colonialismo já questiona o fundamento da cultura e da sociedade ocidentais. Mas a relação entre o colonialismo e Shoah trouxe outra luz mais dolorosa sobre os processos da modernidade. Em uma etapa posterior, gostaria de apresentar o outro aspecto das vítimas. Em sua pesquisa sobre o trauma da violência, Cynthia Sartre examina os impactos para as vítimas. A violência é limitada à identificação de uma fraqueza na figura da vítima, transformando essa vítima, que provavelmente sofre esse ato violento, a colocando em um lugar definido como um lugar de vulnerabilidade. Em sua interpretação, não só o ato em si que faz a violência, mas a antiga definição de quem é a vítima muda. O mesmo ato pode ser considerado violento ou não, dependendo da representação da vítima. E é por isso que é importante, para problematizar o processo social de construção de violência e de alteridade, é importante pensar que se a violência se visibiliza ou se a violência continua escondida. Muitas vezes, traumas de guerra, violência em massa e genocídio permanecem invisíveis, na mesma medida em que a violência vem à tona como um fenômeno particular. Sartre analisa esse problema no discurso cultural, principalmente em situações que envolvem relações de poder. Há o risco implícito de essencializar essas relações. Para fugir disso, é importante introduzir uma análise relacional, incluindo o contexto de tais fenômenos. É por isso que Sartre procura entender o significado das experiências de violência e alteridade.
sofrida pelas vítimas, analisando assim as formas de linguagens dos sujeitos, e eu gostaria de estender essa análise para as imagens que incluem todos os objetos e artefatos do meio visual, através dos quais a experiência é expressa. Ao mesmo tempo, isso revela as relações de representações da sociabilidade contemporânea. Em seus últimos trabalhos, o historiador da arquitetura Mark Jarzombeck conseguiu relacionar teorias sobre dor, violência e trauma com abordagens recentes em estudos urbanos e aplicá-las. Particularmente em suas análises do urbanismo de Dresden do pós-guerra, ele consegue demonstrar a natureza de múltiplas perspectivas desse impacto do trauma. Ele entende a cidade como uma obra transformadora que vive por meio de forças que têm presenças efetivas e definitivas. São pressões sociais, angústias políticas, antinomias ideológicas, danos reais ou imaginários que exigem uma estrutura compensatória. Permanência é, em sua opinião, apenas uma ilusão necessária, um termo que também pode descrever a criação de um cânone. O urbanismo e todas as artes visuais e fenômenos podem ser interpretados como um esquema tático para demonstrar as narrativas de um trauma, visibilizá-las e, ainda assim, vivê-las. É possível extrapolar esses resultados também para o campo mais amplo de todos os objetos e das artes visuais. A questão do que pode ser dito significa o que pode ser visto ou mostrado tem um impacto principal na criação do cânone. Como funciona? Eu gostaria de falar sobre isso a seguir. Um exemplo muito específico desse questionamento do cânone que podemos encontrar nas obras de Rosanna Paulino, e aqui quero mostrar alguns exemplos. Aqui mostro então dois exemplos, o Atlântico Vermelho, que vemos aqui, e assentamentos, que vemos aqui. Infelizmente eu não tenho tempo para discutir essas obras, mas na última perspectiva do Kiriakat, vou mostrar como se criam privilégios e, portanto, como se constrói um cânone, e como funciona a desconstrução dos regimes hierárquicos, e como eles podem ser questionados e transformados. Chego agora ao meu último ponto. Do Kiriakat à dissolução do cânone. A última perspectiva deve trazer alguma luz como uma leitura pós-colonial na obtenção dos privilégios pode ser extrapolada para a questão de criar ou questionar melhor o cânone, introduzindo o conceito de Kiriakat. Schussler Fiorenza descreve camadas interdependentes de gênero, raça, classe, religião, heterossexualidade e idade como posições estruturais atribuídas no nascimento. Ela quer dizer que as pessoas ocupam múltiplos cargos e que esses cargos com privilégios tornam-se nós por meio dos quais os demais cargos são vivenciados. Por exemplo, em um contexto onde o gênero é a posição privilegiada primária, por exemplo, o patriarcado, o gênero se torna o centro através do qual a sexualidade, raça e a classe são vivenciadas. Em um contexto onde a classe é a principal posição privilegiada, gênero e raça são vivenciados por meio da dinâmica de classe. Schussler Fiorenza escreve sobre a interação entre o Kiriakat e a teoria crítica como tal. E aqui cito. À luz dessa análise, fica claro que a retórica quiriocêntrica universalista dos homens da elite euro-americana não apenas reforça o domínio do sexo masculino, mas legitima o imperial. O pai branco, ou no idioma negro, a escravidão, Bossman diz, como sujeito universal, por implicação, qualquer teoria crítica, seja raça crítica, feminista, liberacionista ou marxista, que articule gênero, classe ou diferença social como primária e originária, traz uma diferença que mascara a estrutura complexa das dominações quiriárquicas que estão inscritas nas posições do sujeito, bem como nas posições de status de dominação e subordinação. Mas também mascara a participação da elite branca, ou mesmo senhoras na religião cristã, na opressão quiriárquica, na medida em que ambas serviriam como canais colonialistas, civilizadores de conhecimentos, valores e cultura quiriárquicos. À luz dessa análise, fica claro que a retórica universalista e quiriocêntrica dos homens da elite euro-americana não apenas reforça o domínio do sexo masculino, mas legitima o que seria o pai branco imperial,
ou, no idioma negro, o escravizado, entre aspas, como sendo, assim, um tópico universal. Por outro lado, toda teoria crítica, seja ela racial, feminista, teológica da libertação ou teoria marxista, que articule as diferenças de gênero, classe ou raça como diferenças primárias e originais, mascara a complexa interação da estruturação do domínio estrangeiro em relação ao tema das posições dos indivíduos e nas posições de status de dominação e subordinação. Também a participação da elite branca, ou melhor, mulheres, e a religião cristã na opressão patriarcal é velada na medida em que ambas serviriam como canais colonialistas do conhecimento, valores e cultura patriarcal. Essas reflexões teóricas podem ser entendidas pela questão da canonização, o que significa que a criação e atuação dos cânones são formadas de forma semelhante aos privilégios. Isso poderia significar a aplicação desses conceitos também nos processos de criação mais fluida de um cânone contemporâneo para identificar os privilégios específicos. Ou seja, reconhecer as diferentes agências, privilégio do mercado, museus, universidades, academias, etc. Esse privilégio permite entrar no cânone por uma dessas categorias citadas. E agora chego às minhas conclusões. Para levantar mais uma vez a questão da provincialização da Europa e do conceito de centro e periferia, podemos pensar também na própria pesquisa histórica. Até que ponto a pesquisa histórica é melhor em si? Essa questão se aplica sobretudo a todas as pesquisas que tratam de processos criativos. Na pesquisa de história social ou história oral, não existe divergência sobre o fato de que as respectivas pesquisas da África, Sudeste Asiático ou América Latina têm menos valor. A lacuna aqui reside nessas perspectivas, que não conseguem se localizar em uma rede global. Por outro lado, as pesquisas históricas que lidam com processos criativos alentam secretamente essas atribuições de valor. Portanto, o que ajuda a estética, a literatura e, acima de tudo, a história da arte a não descrever uma base de identidade puramente nacional, agora nos leva a uma compreensão reacionária da ciência. Desde Said e Baba, a história da literatura tenta se libertar desse dilema, enquanto a estética, também em sua forma aplicada, busca o universalismo. No entanto, a história da arte é pior. A reivindicação de capitais artísticas, Atenas, Roma, Florença, Paris, Londres, Nova York, não pode mais continuar como padrão epistemológico. A tentativa de Warburg de criar um farol para uma ciência quase pré-pós-colonial também não funciona. E os grandes museus já caíram como o último bastião. Se o Louvre, o British Museum, tentaram se justificar por meio da participação das comunidades locais da diáspora, a tentativa do Fórum de Humboldt como o renascimento de um novo pós-humanismo esclarecido na Alemanha, por meio da reavaliação do nacionalsocialismo, falhou completamente. A tentativa de estabelecer conexões entre os genocídios coloniais, nos quais a Alemanha desempenhou um papel importante, e a Shoah mostram as visões neocoloniais internalizadas nessa Alemanha purificada. Na imagem espelhada da agora desnazificada Alemanha, a Europa pode agora alçar voos a novas alturas universalistas, uma vez que aparentemente nenhum passado colonial teve que ser tratado. Uma nova Alemanha e uma nova Europa pode agora apresentar um novo cânone ao mundo no Fórum Humboldt. Bom, como sabemos, não foi assim que funcionou. Mas as críticas também foram mostradas em discussões de acordo com o trabalho de Mbembe. Para as artes contemporâneas, com reflexão das abordagens pós e descoloniais, é possível perceber a recente valorização das artes indígenas na América Latina, e isso também comprova a virada para visualizar um cânone não hegemônico. Mas temos que ser cautelosos aqui, nessas comemorações, sem questionamento. Até que ponto as questões originais da violência em massa e do genocídio na criação das sociedades coloniais e sua existência até hoje devem ser levadas em consideração? Além disso, o modelo de Schussler-Fiorenza permite compreender a inclusão real das artes indígenas apenas como um privilégio dado pelo cânone ainda valorizado, apesar do fato de que não há mais um cânone único, mas vários cânones diferentes em competição. Talvez fosse uma possibilidade como na desconstrução do modelo de centro e periferia. Não ficar dentro desse modelo e criar novos centros latino-americanos,
mas também questionar o modelo de cânone de centro e periferia e talvez dissolvê-lo. Portanto, seria possível repensar por que precisamos dessa diferenciação vertical e da introdução de outras epistemes, e retornar a termos como o terceiro espaço de Homi Bhabha, ou também, e nesse caso, pode ser algo pensado, o Denkham, o espaço do pensamento de Warburg, onde seria possível pensar diferentes objetos e agentes de uma forma relativa e relacional. Muito obrigado pela atenção, obrigado pela participação e estou ansioso pela discussão. Muito obrigado.